Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à primeira semana de Libras para ouvintes. Este evento que só está sendo realizado graças a pessoas que, como você, participam da nossa página no Facebook, do nosso canal no YouTube e que nos pediram que em algum momento nós propiciássemos a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais do nosso método de ensino de Libras e da nossa equipe de professores. Então esse evento só está sendo realizado atendendo ao pedido de vocês que participam da página. Então, muito obrigado por compartilhar o nosso trabalho, por dar mais visibilidade aos nossos materiais e assim nos auxiliar a realizar o nosso objetivo, que é fazer da Libras a segunda língua de todos os brasileiros ouvintes. Por falar nisso, quem entrou há pouco na página e por acaso ainda não me conhece, eu sou o professor Wilson, meu sinal é o W, mas meu apelido é Chinho e fiquem à vontade para me chamar assim, que é a forma como a maioria dos meus amigos e minhas amigas me chamam. Antes de me apresentar, falar um pouco mais de mim, que eu sou o idealizador desse projeto, eu gostaria de deixar vocês conversando um pouquinho mais com o professor Leonardo. Em seguida eu volto para explicar para vocês como surgiu a ideia desse projeto, desde a criação da página, o canal no YouTube, para vocês entenderem tudo desde o princípio. Desde já, muito obrigado por estar aqui conosco. Até mais. Oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo. O local onde eu nasci é Minas Gerais. Eu sou uma pessoa surda também. Agora eu vou apresentar para você como é a minha vida, um resumo da minha história. Eu nasci em Minas Gerais, meus pais são ouvintes e eu sou o único filho surdo. Desta forma, preocupados com a minha educação, eles me levaram a uma escola inclusiva. Isso mesmo, inclusiva entre aspas, porque não tinha nada de Libras, nem mesmo um intérprete. E eles se questionavam: mas como os surdos aprendem? Como seria minha vida no futuro? E então me conduziram até uma fonoaudióloga. Lá eu fui obrigado a oralizar, obrigado a aprender a língua portuguesa. Aprendia devagar, era tudo muito demorado. E assim foi até os 10 anos de idade. Meus pais não faziam isso por maldade, mas sim por falta de conhecimento. Então, para minha sorte, minha família conheceu alguns surdos. Como era a vida dos outros surdos? Essa foi a primeira pergunta que eles se fizeram. No início, minha família teve dificuldade de se comunicar com eles, mas conseguiu através da escrita e da ajuda de outras pessoas que sabiam um pouco de Libras. E foi lá, então, que meus pais souberam que existia uma escola municipal bilíngue, onde alguns professores sabiam Libras e língua portuguesa. Fui levado pela minha família até lá, e eles também aprenderam um pouco de Libras nessa escola, o que melhorou muito a nossa comunicação. E aí você deve estar se perguntando: e eu? Como eu me sentia lá? Sentia minha vontade naquele ambiente. Eu não me sentia diferente dos demais por causa da minha língua. Eu tinha contato frequente com surdos e qualquer dúvida sobre sinais era só perguntar que eles prontamente me ajudavam. Assim, eu evoluí rapidamente nos estudos e então tomei uma decisão. Eu disse que não queria mais ir à fonoaudióloga. Lá era cansativo, demorado, eu precisava ficar repetindo as palavras várias vezes e aquilo exigia muito esforço da minha parte. E você sabe o motivo para ocorrer essa evolução de forma tão rápida desde que fui para uma escola bilíngue? É bem simples, e eu faço questão de explicar para você na minha primeira língua, a língua brasileira de sinais. Porque a Libras é a primeira língua dos surdos, a segunda é a língua portuguesa. Por isso, é melhor se apropriar primeiro da Libras. Depois disso, a minha família e eu pensamos: vamos procurar uma nova fonoaudióloga que saiba ao menos o básico da língua de sinais? Eu comecei a aprender português e fui evoluindo pouco a pouco nesta língua, pois a nova fonoaudióloga sabia Libras. E lá naquela escola bilíngue, eu fui convidado por surdos a participar também de um grupo na igreja, onde as pessoas sabiam Libras. Então, na escola e na igreja, eu me sentia parte da comunidade.
eu podia me comunicar utilizando minha primeira língua. Hoje eu já possuo certificação ProLibras para o ensino de Libras e estou quase formado em licenciatura em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. E estou cursando também uma especialização em Educação de Surdos no Instituto Federal de Santa Catarina. Como eu vim parar neste projeto? Você deve estar se perguntando isso agora. Tudo começou com a minha amizade com o professor de música e educação inclusiva, o professor Wilson, o Chinho, que vocês já conheceram. Ele estava começando a cursar o bacharelado em Letras Libras, também lá na UFSC, e foi lá que nos conhecemos. Foi mais ou menos assim. No começo do aprendizado, nós trocávamos informações, eu ensinava a ele e também às vezes ele me ensinava português, aos pouquinhos. Ele me convidou para um grupo de trabalho, eu aceitei. O objetivo dele, ele queria me filmar ensinando Libras, ensinando sinais, para você aprender. Em breve pode encontrar um novo amigo ou local de trabalho, ou pelo seu interesse. E quais os motivos dele para criar este projeto? Aí deixarei que ele mesmo explique. Retornando então, para que vocês entendam a criação desse projeto, da página no Facebook, do canal no YouTube, desde o princípio, eu preciso responder algumas questões que eu acredito que vocês tenham dúvida. A primeira delas: você tem alguém próximo que seja surdo? Essa é a primeira pergunta que me fazem. Na verdade, eu tenho uma tia surda, mas ela é oralizada e por nós morarmos em cidades distantes, nós tínhamos pouco contato com ela. Nos víamos uma ou duas vezes por ano e a comunicação sempre era feita em língua portuguesa. Ninguém sabia nada de Libras e ela se comunicava super bem em língua portuguesa e eu acho que isso gerou uma acomodação em toda a família. Outra pergunta importante de responder é sobre a minha formação. Eu sou licenciado em música, especialista em educação inclusiva e também especialista em gestão cultural e mestre em música. E em todas essas formações, as minhas pesquisas foram voltadas para a educação inclusiva. E também estava cursando o bacharelado em Letras Libras. Sim, estava, mas eu tive um problema pessoal que acabou fazendo com que eu precisasse parar o curso, ao menos por um tempo. Mas é algo bem chato de falar, mas em seguida eu conto, pois tem relação direta com a criação deste projeto. Mas voltando ao meu interesse por educação inclusiva e educação especial, tudo começou realmente na primeira aula de artes que eu observava durante o meu primeiro estágio obrigatório da licenciatura em música. Eu observava uma turma de terceiro ano do ensino médio e nesta turma havia um aluno com síndrome de Down, que passou a aula toda debruçado sobre sua classe sem participar em nenhum momento das atividades propostas. E ao final desta aula, acho que percebendo a minha cara de espanto, a professora mencionou a seguinte frase, que até hoje eu não esqueço. Esse aí é sempre assim, mas com essa história de inclusão, não dá para deixar de lado, né? Mesmo não sendo muito experiente naquela época como educador, eu sabia que aquilo não era inclusão e que sim, aquele aluno estava sendo deixado de lado. Então, no outro estágio que eu pude optar por escolher uma escola, eu fui para uma escola municipal de educação especial, onde lá existiam alunos com autismo, paralisia cerebral, cadeirantes, entre outros. Lá eu aprendi muito com aqueles professores que lá estavam, pela experiência que eles tinham, mas eu percebi também que eles não possuíam uma formação específica para trabalhar com aqueles alunos. E eu pensava, como eu poderia estar preparado para trabalhar a educação musical com estes alunos, sem ter a experiência que eles tinham? E quando fui apresentar o relatório de conclusão do meu curso da licenciatura em música, eu percebi que aquela não era uma dúvida somente minha, mas também de outros professores com muito mais conhecimento e experiência do que eu. E eu ouvi de um dos professores que eu considerava um dos mais rigorosos do curso a seguinte frase: Wilson, siga com seus estudos e suas pesquisas e quando tiver informações mais concretas, por favor, volte aqui e divida conosco, pois aqui mesmo não estamos preparados para ministrar aulas para essas pessoas. Então eu comecei a pensar nas possibilidades de alunos que eu poderia encontrar na minha sala de aula. E pensei então, como ministrar aulas de música para cegos, por exemplo. Pensei que deveria começar estudando Braille. Então fui em busca dessa formação
Mas, infelizmente, para minha surpresa, na cidade de Porto Alegre, o único curso que eu havia encontrado, havia encerrado suas inscrições na semana anterior. Só havia um curso de musicografia Braille com inscrições abertas para dali a 2 semanas, mas precisava comprovar proficiência em Braille para poder então participar desta turma, deste novo curso. Como eu não tinha alternativa, fui em busca de estudar nessas 2 semanas para ao menos tentar fazer a prova e saber como seria, para se não conseguisse passar, ter uma nova oportunidade estando mais preparado. E aí eu percebi também a dificuldade de encontrar bons materiais onde eu pudesse estudar Braille. Para minha sorte, eu consegui fazer a prova e o professor, que era músico e cego, me aceitou como seu aluno no curso de musicografia Braille. Então eu consegui me aprofundar na escrita Braille e aprendi muito com ele, tendo acesso a materiais que antes eu não tinha, mas como ele era cego, me ajudou muito. E o meu primeiro contato com Libras se deu logo depois, em uma empresa onde eu trabalhava, e lá haviam alguns colegas surdos, e um desses colegas ministrava aulas de Libras para os interessados. Mas claro, era um ambiente que não era voltado para o ensino de Libras. Nós tínhamos uma aula por semana, pouco contato com surdos, pois eu trabalhava no setor de educação musical, então os surdos raramente passavam por esse setor. Então eu aprendi bastante, mas não realmente como eu queria, pois não tinha muito contato e muitas vezes precisava até mesmo faltar às aulas ou chegar atrasado devido a reuniões ou a outros compromissos de trabalho. Seguindo em busca de me aperfeiçoar, cursei especialização em educação inclusiva, onde realizei uma pesquisa sobre como ministrar aulas de música para surdos. Como eu já estava muito envolvido com esta temática da inclusão, eu me dei conta que era um problema que eu poderia encontrar não somente nas minhas aulas de música, mas um problema enfrentado pela sociedade de modo geral. Como era a questão da acessibilidade para essas pessoas em eventos culturais, por exemplo. Então cursei a minha segunda especialização, em gestão cultural, onde minha pesquisa era voltada à realização de aulas de música e eventos culturais com acessibilidade, pensando neste público. Mas obviamente a maior dificuldade ainda parecia ser em educação musical voltada para surdos. Então eu fui em busca de realizar um mestrado em música, para entender melhor como trabalhar com este público. Mas não encontrei nenhum professor que se dispusesse a me orientar. Então eu precisei me transferir do Rio Grande do Sul para Florianópolis, onde eu sabia que existiam pessoas que já trabalhavam com essa temática. Foi quando eu fui aprovado na UDESC, em 2013, e então comecei minha pesquisa sobre educação musical para surdos, e passei então a ter um contato mais próximo ainda com a comunidade surda, e então descobrindo a existência do curso de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando estava indo para o último semestre do mestrado, eu resolvi prestar o vestibular para o bacharelado em Letras Libras da UFSC, mas com a intenção óbvia de apenas conhecer como era a prova, pois eu não acreditava que pudesse passar, pois eu já havia terminado o ensino médio há muitos anos e haviam muitas disciplinas com as quais eu não tinha contato há muito tempo. Para minha surpresa e por essas coincidências do destino, eu consegui ser aprovado em primeiro lugar entre as pessoas que prestaram o vestibular para a licenciatura e para o bacharelado em Letras Libras. Então eu tentei conciliar nesse primeiro semestre o final do mestrado e o início dessa nova graduação. Tendo concluído apenas o primeiro semestre do bacharelado em Letras Libras na Universidade Federal de Santa Catarina, surgiu a possibilidade de prestar um concurso para o Instituto Federal de Santa Catarina, onde para a vaga a qual eu me candidataria, precisava apenas ter uma formação de nível superior em qualquer área e comprovar conhecimentos em Libras, só que um conhecimento em bom nível, pois teria uma prova que seria prestada diante de 3 professores fluentes em Libras, onde seria ministrada uma aula de 35 minutos e onde você seria expressamente proibido de utilizar a língua portuguesa. E como fazer uma prova tendo estudado apenas um semestre de Libras? Eu pensei logo, meu professor particular, meu amigo Léo. Mas você lembra daquele problema pessoal que eu comentei? Pois é, ele se agravou e eu preciso lhe contar agora, pois faz parte da história do começo desse projeto. O problema pessoal era um problema de saúde do meu pai. Ele havia descoberto uma doença grave e esse problema estava se agravando.
Com isso, eu perdi o foco na graduação e no mestrado, pois eu queria estar o maior tempo possível ao lado da minha família. Mas mesmo assim, eu concluí o mestrado da melhor forma que eu podia e fui prestar o concurso para o IFSC e passei na primeira etapa, que era teórica. E fui então realizar aquela segunda etapa, que era aquela prova prestada diante de 3 professores fluentes em Libras e na qual eu não poderia me comunicar através da língua portuguesa. Como o problema já havia se agravado, eu não me preparei bem, não consegui na realidade me preparar, e mais uma vez, para minha surpresa, eu fui aprovado. Somente 2 pessoas foram aprovadas e eu fiquei em segundo lugar. Na minha frente apenas ficou uma professora com muito mais experiência e conhecimento na área do que eu, o que foi muito justo, mas me fez novamente pensar que a minha responsabilidade em seguir estudando Libras, aprendendo cada vez mais, só aumentava, pois eu posso ser chamado a qualquer momento para esse cargo. Mas após isso, a situação do meu pai piorou ainda mais. Eu acabei me afastando da graduação para ficar mais próximo dele e da minha família, e por fim ele faleceu. E eu não consegui retornar à graduação, perdi o contato que eu tinha com os surdos, mas eu ainda queria estudar. E onde eu poderia fazer isso? Foi então que começou a surgir a primeira semente do curso de Libras para ouvintes. Eu sempre tive a ideia de compartilhar os meus conhecimentos, mas muitas vezes eu tinha até dificuldade de reconhecer que talvez as pessoas pudessem precisar ter contato com alguém que tivesse passado pelas experiências que eu passei. Eu acreditava que assim como eu busquei materiais, como eu busquei informação, outras pessoas poderiam conseguir, mas a realidade não é bem essa. E eu percebi isso quando, mesmo já afastado da graduação em Libras, eu fui procurado por uma amiga minha perguntando onde ela poderia estudar Libras, ela e os colegas, pois a empresa queria oferecer um curso de Libras para qualificar, para capacitar os funcionários. Então eu indiquei a ela todas as possibilidades que eu conhecia, mas em torno de 2 semanas depois, ela novamente entrou em contato comigo, dizendo que todas as tentativas foram frustradas, ou porque eles percebiam que a escola não parecia preparada para o ensino de Libras, não possuíam professores capacitados para esse ensino, ou os materiais eles não consideravam adequados, ou não conseguiam combinar os horários, ou as turmas já estavam fechadas nos locais com os quais eles entraram em contato, vários motivos que levaram a empresa até aquele momento não conseguir capacitar seus funcionários para ter uma melhor comunicação com os surdos. Então eu conversei com o Leonardo e comentei com ele que assim como ele me ajudava, como ele me ensinava Libras, nós poderíamos tentar propiciar isso a outras pessoas, como esta empresa, por exemplo, que embora tivesse muito boa vontade, eles não estavam conseguindo um lugar para preparar melhor seus funcionários ouvintes para terem uma melhor comunicação com funcionários surdos, futuros funcionários surdos que eles pretendiam contratar. E assim começou o projeto Libras para ouvintes, com o professor Leonardo ministrando as aulas de Libras e eu sendo o tutor, dando dicas de como eu também estava aprendendo e auxiliando esses funcionários que muitas vezes teriam dúvidas e não conseguiriam se expressar ainda em Libras para fazer essas perguntas, para tirar essas dúvidas em Libras. Então assim começou o Libras para ouvintes. Na prática, para 6 funcionários ouvintes, e até hoje já foram contratados 3 surdos nesta empresa, e isso em muito pouco tempo, apenas um semestre de aula. Mas como educadores que estão sempre pensando em melhorar o processo de ensino, nós pensávamos como nós poderíamos mesmo à distância, às vezes, auxiliar essas pessoas e outras pessoas no seu desenvolvimento. Então surgiu o projeto Libras para Ouvintes na internet, com a página do Facebook e o canal do YouTube. E agora, dia 19 de maio, nós completaremos 3 meses deste trabalho na internet. E graças a pessoas como você que estão aqui hoje e que nos dão um retorno sobre as atividades que nós disponibilizamos na página e no canal e que principalmente compartilham os nossos materiais, fazendo outras pessoas terem contato com a Libras e nos auxiliando a realizar nosso maior objetivo, que é fazer da Libras a segunda língua de todos os brasileiros ouvintes, nós já chegamos em menos de 3 meses a mais de 10.000 pessoas. Esse número antes de iniciarmos essa semana, esse evento. Então nós acreditamos que isso ainda vai aumentar muito daqui por diante.
Então, de coração, nós só temos que lhe agradecer cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte deste projeto e por nos ajudar na construção dessa história. Mas agora que vocês já conhecem toda a história do projeto e por que nós estamos aqui, vamos aproveitar um pouco mais o nosso tempo? Então vamos lá, vamos voltar com o nosso professor de Libras, o professor Leonardo. Vamos lá, Léo. Olá, agora, número 1, vou apresentar a palavra muito. Vou apresentar para você um exemplo para que você possa imaginar em português e em Libras. Pense na palavra chorar. Em Libras ela fica assim. E agora vamos pensar no sinal correspondente à expressão chorar muito. Nestes dois casos, o significado em língua portuguesa é o mesmo? Isso aí, a diferença de intensidade. E essa diferença não é mostrada através de um sinal diferente, e sim da expressão facial. É assim que funciona na Libras. Eu apresentei a importância maior da expressão facial. E aqui cabe deixar mais uma dica. Não se prenda à língua portuguesa quando for estudar Libras. Agora eu vou explicar para vocês, vou apresentar a diferença entre português e Libras. Porque vocês estão começando a aprender o básico, começando. Vou apresentar sinais e a diferença das palavras. Apresento agora um exemplo. Qual sua idade ou quantos anos você tem? Em português, quantos anos você tem? Isso, português. Em Libras, como? Viu eu apresentar um sinal e a expressão facial junto? Viu nesta comparação a diferença? E aí, será mesmo que é tão complicado aprender Libras ou lembrar dos sinais? Você percebeu que com apenas um sinal e a utilização da expressão facial, nós formulamos uma frase, uma pergunta? Entendeu agora o motivo de utilizarmos mais a tela do computador e menos sinais em Libras? Sabíamos que você ficaria querendo associar as palavras que estava ouvindo aos sinais que estava vendo, e isso poderia lhe confundir bastante. Então, o que nós fizemos hoje? Alternamos partes maiores de língua portuguesa com pequenas partes em Libras, pois a sua L1 é a língua portuguesa e não teria como querer sair aprendendo vários sinais soltos de uma vez. O que você aprendeu hoje? A importância da expressão facial, a necessidade de entender que a Libras não está atrelada à língua portuguesa, pois cada língua tem suas regras, com a Libras não é diferente. Então não se preocupe, pois esta semana lhe mostraremos que é muito mais fácil aprender Libras do que você imaginava que seria. E já na próxima aula, na quarta-feira, entre outras coisas, veremos que apenas mudando a direção de um sinal, podemos mudar totalmente uma frase. E aí, já sentiu curiosidade? Então nos vemos na quarta-feira, mas antes de você sair, diga nos comentários abaixo qual é a sua cidade e o seu estado, pois isto também será importante para alguns assuntos que abordaremos durante esta semana. Ah, e avise os amigos, nos ajude! Vamos fazer da Libras a segunda língua de todos os brasileiros ouvintes. Muito obrigado, tchau, tchau e até quarta!